Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e eu assisti ao The Post, que é um novo filme dirigido pelo Steven Spielberg, que tá aí indicado em algumas categorias do Oscar, incluindo melhor filme e melhor atriz. Bom, a primeira coisa que tem que ser deixada clara é que o Steven Spielberg, ele é um diretor que obviamente todo mundo sabe o alcance que ele tem e a relevância que ele tem pro cinema, principalmente hollywoodiano. É indiscutível que o Steven Spielberg, ele é um cara que entende a linguagem cinematográfica, ele sabe muito de técnica, isso é inquestionável. Mas, ainda assim, eu confesso que eu tenho alguns problemas com o Steven Spielberg dos últimos 10, 15 anos, porque o Steven Spielberg desses últimos anos, ele é um cara que se sabotou na tentativa de querer ganhar um Oscar a qualquer custo. Parece que a idade fez no Spielberg a ideia de que ele tem que fazer um filme mais politizado e mais adulto, entre aspas, escapando um pouco da fantasia e da aventura com a qual ele se relacionava muito lá na década de 80 e tal. E aí de uns anos pra cá, você pega Lincoln, Cavalo de Guerra, são filmes que eu nem consigo ver até o final, de tão açucarados e bobos que eles são. O Pontos dos Espiões eu acho melhorzinho, mas ainda não acho grande coisa. Então, por causa disso, o The Post, ele é uma grata surpresa. É sempre muito bom quando o Steven Spielberg faz um filme muito bom. O filme gira em torno de uma equipe de líderes dos principais jornais de Nova York que descobrem uma papelada de arquivos confidenciais do Pentágono, exemplificando toda a sujeira que houve na Guerra do Vietnã. Foram mais de 4.000 páginas que esses jornais tiveram que expor. E a primeira coisa que me chama a atenção no filme é justamente a relevância temática do filme. Nos tempos atuais, onde tanto se discute fake news, e no Brasil, o jornalismo no Brasil está completamente corrompido e muito questionável do ponto de vista moral e ético, o The Post é um filme que, assim como o Spotlight, lá de 2015, ele faz um trabalho muito bacana ao exemplificar o tipo de bom jornalista que tem que ser prezado, que é aquele jornalista que coloca o seu trabalho à frente da sua pessoa, e ele sempre preza pela ética profissional do jornalismo. Isso daí tá claro no The Post em vários momentos do filme, onde a gente vê, por exemplo, a Meryl Streep e o Tom Hanks se confrontando ao perceberem que eles mesmos foram profissionais imperfeitos no passado, envolvendo questões de amizade com questões pessoais. E aí, ao longo do filme, a gente vê esses personagens tendo que ver os princípios deles sendo confrontados pelo meio onde eles estão. Em vários momentos do filme, a gente vê esses personagens tendo que colocar amizades de lado para privilegiar o trabalho. Então, nisso, a gente acaba admirando mais esses protagonistas do filme, e em vários sentidos. Existem momentos onde eles correm riscos que são riscos que, assim, eu fiquei, caramba, eu não sei se eu poderia me submeter a esses riscos. Em certo momento do filme, esses personagens, eles têm informações que são informações que poderiam colocá-los na cadeia. E mesmo assim, eles colocam a ética profissional na frente. Eles são personagens corajosos o tempo todo. E nesse sentido, como eu falei, assim como Spotlight e outros filmes, o Todos os Homens do Presidente, que inclusive poderia formar uma sessão dupla interessante com esse The Post. Você vê o The Post e logo em seguida você já vê o Todos os Homens do Presidente. Seria uma sessão dupla bacana. O Zodíaco também, do David Fincher, são filmes que mereciam ser exibidos em faculdade de jornalismo. E não só isso, o filme também encontra um espaço, por ter a personagem da Meryl Streep, que é uma personagem, obviamente, uma mulher. O filme ainda encontra um espaço para discutir a questão do empoderamento feminino e do papel da mulher na sociedade, da inclusão da mulher em altos cargos de poder. E isso é muito bacana, porque a Meryl Streep, ela consegue, junto com o roteiro e com a direção, exemplificar muito bem a força que essa personagem tem, a força que essa mulher tem ao ocupar o cargo que ela ocupa, de ser o cargo de editora de um dos maiores jornais dos Estados Unidos. E o tempo todo, a posição dela nesse cargo é questionada pelos homens em torno dela, mas o tempo todo essa personagem, ela exibe uma força. Claro que aqui e ali o Steven Spielberg, ele não se contém. Ele inclui, por exemplo, um plano bem óbvio da personagem da Meryl Streep andando no meio de várias mulheres e aí entrando numa sala onde ela vai se submeter ao trabalho dela, e essa sala subitamente passa a ser dominada por homens. Então, assim, é um contraste que é estabelecido de uma maneira muito óbvia pelo Spielberg, mas ainda assim isso não compromete a força do discurso que o filme tem. E outra coisa que o filme faz muito bem é enfocar os personagens de uma maneira tridimensional até. A gente conhece
a vida pessoal desses personagens, a fim da gente poder entender melhor a vida profissional deles. A gente acompanha o personagem do Tom Hanks com a esposa, e o Tom Hanks nesse filme, ele não é, isso é um alívio até, ele não é aquela figura inspiradora e perfeitinha que Tom Hanks costuma ser nos últimos filmes dele. Não, aqui nesse filme Tom Hanks ele é um cara um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais imponente, e fala mais palavrões e surge fumando e com um tom de voz mais rouco. Mas ainda assim, por mais que o personagem do Tom Hanks seja um personagem que conte com essas inflexões que sugerem uma certa vulnerabilidade, ele ainda assim é um personagem que você admira pela ética profissional dele, e pela humanidade dele até. Você lá no fundinho daquela casca grossa você identifica uma ética profissional admirável. Outra personagem de destaque, obviamente, é a Meryl Streep. E nesse filme eu consigo entender por que ela tá indicada a melhor atriz no Oscar. Ao contrário do Florence, quem é essa mulher, esse filme aqui traz a Meryl Streep fazendo um personagem tridimensional, que você, ao mesmo tempo, você encontra uma fragilidade nela, às vezes de uma maneira até um pouco óbvia, do tipo ela derrubar uma cadeira aqui de uma maneira meio desastrada e tal, mas ainda assim ela é uma personagem tridimensional que você, ao mesmo tempo, você consegue entender a vulnerabilidade dela, uma certa fragilidade dela, assim, ela sente um certo temor de ser uma mulher no meio de um vespeiro cheio de homens. E além disso, você entende o medo que ela tem da situação onde ela se encontra, assim como todo mundo em torno dela. Mas ainda assim, a personagem, ela exibe uma força no meio disso tudo que passa a definir todas as ações dela, principalmente no terceiro ato. Então, quando ela se torna uma figura inspiradora, uma figura que você vai ter como influência lá pro final do filme, você entende o porquê, você vê que ela é uma mulher forte, que ela é uma mulher corajosa, que ela é uma mulher que coloca a ética profissional dela na frente de tudo, mesmo que isso exija uma coragem quase insana. E a Meryl Streep, ela exibe muito bem todas essas nuances da personagem, através de momentos onde ela sutilmente começa a chorar e um movimento de olho onde ela sugere já uma fragilidade que logo é substituída pela força do reconhecimento. É uma personagem fantástica. Além disso, é um filme que não cria vilões contra heróis, que é uma coisa que o Steven Spielberg vem fazendo cada vez mais nos últimos anos. Então é um alívio ver que o The Post escapa desse maniqueísmo barato. E além disso, é um filme muito bem cuidado. O Steven Spielberg desse filme, ele não cria a necessidade de chamar a atenção para si mesmo através da direção. É um filme muito bem cuidado do ponto de vista técnico. O Steven Spielberg, ele cria vários travelings, que são travelings extremamente elaborados, passeando pela redação do jornal, e é uma coisa belíssima, indo de uma sala para outra e tal, e planos longos, mas são planos que complementam mais o filme em vez de servir como uma distração. E a direção do Spielberg, ela também consegue, junto com a direção de fotografia, criar um plano relativamente instável que imprime uma tensão sem ser excessivamente inquieto, sem ser muito tremido a ponto de atrapalhar a compreensão do espectador. E a fotografia do filme é uma fotografia de iluminações sutis e curtas, sem ser escuro demais, como é o Destino de uma Nação, por exemplo. A trilha sonora do John Williams é uma trilha sonora pontual, que privilegia o silêncio quando ele é necessário, mas que quando ela entra, ela consegue complementar os sentimentos que o filme vai exibir para o espectador sem ser excessivo. Então, até nisso o filme acerta. É um filme que tem um ritmo muito bom. Se você vai ver os filmes anteriores do Spielberg, são filmes que tem tipo 2 horas e 20, 2 horas e meia, são filmes aborrecidos. Esse The Post não, esse The Post é um filme que tem menos de 2 horas e ele conta com um ritmo ágil. Você vê que o ritmo do filme é o ritmo necessário, é o ritmo certo pro filme. A duração do filme tá perfeitinha e o roteiro do filme é um roteiro que consegue ser didático sem ser explicativo demais, sem menosprezar a inteligência do público. E a montagem do filme é uma montagem fluida, dinâmica, orgânica, que principalmente no terceiro ato, ela consegue passear entre múltiplas conversas, ela consegue estabelecer uma montagem paralela e uma montagem que salta rapidamente alguns acontecimentos sem apelar para lacunas, sem ser desonesto. Ele consegue ser ágil, mas ainda assim preservando as informações necessárias. Além de ser uma montagem, do ponto de vista estético, muito atraente, que consegue criar, por exemplo, alguns raccords sonoros, entre aspas, logo na primeira cena, onde a gente escuta
vários tiros vindos de uma arma, e esses tiros, o som desses tiros é associado ao som de uma hélice de um helicóptero que está pousando. Então é uma montagem fluida, mas que consegue ser bonita ainda assim. É um filme que, novamente, eu gostei muito do filme. Claro que aqui e ali o Spielberg ele não se contém e ele apela um pouquinho pro sentimentalismo, mas eu acho que esses problemas eles são pormenores num filme que, como eu já falei, é uma grata surpresa do senhor Steven Spielberg. É isso. Assistam a The Post, que é um filme bem bacana. É isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, do vídeo. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, se liguem na cobertura do Oscar. E é isso. Um grande abraço e valeu!